Olá a todas e todos vocês, bem-vindos a mais uma aula de análise orgânica, métodos físicos de análise orgânica. E hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com os diferentes espectros, né, de acordo com as funções orgânicas, para a gente entender melhor como interpretar esses espectros, né? Então, primeiramente, vamos iniciar pelos aletos de alquila, né? E aí aqui, os próximos slides vão se estruturar da seguinte forma. Vou colocar aqui a estrutura química, indicado, né, com os hidrogênios indicados com as letras A, B, C e D, né? Aí aqui vou apresentar o espectro com a escala de deslocamento químico para vocês, com a integral apresentada aqui embaixo, né, em vermelho, e a magnitude da integral aqui, e indicando a atribuição de a qual hidrogênio esse deslocamento químico, esse sinal se refere. Que mais que a gente vai observar? Aqui nessa lateral eu vou colocar um resumo, né, de acordo com algumas características que eu quero chamar a atenção de vocês. Por exemplo, aqui nós temos o hidrogênio ligado a um carbono que está ligado diretamente ao iodo, né? Aqui não se separou muito bem, mas é o hidrogênio que está ligado a um carbono que está com um iodo, um iodeto, né? E qual que é aproximadamente a faixa de deslocamento químico que ele apresenta, tá? Então aqui primeiro vocês vão ver o deslocamento químico que cada um apresenta e quando houver qual que vai ser o acoplamento que pode ser observado, né? Esse acoplamento aqui é um pouco complicado de se observar, tá? Devido à abundância, né, dos outros núcleos que podem acoplar, né? Enfim, mas nessa parte aqui nós vamos sempre ter qual que vai ser o acoplamento, né? Então, nesse caso aqui é um acoplamento geminal, ou seja, o flúor e o hidrogênio estão ligados ao mesmo carbono, e nesse caso um acoplamento vicinal, no flúor e o hidrogênio ligados a carbonos diferentes. Acoplamentos heteronucleares são mais raros de se observar no espectro de RMN de hidrogênio, tá? Bom, então aqui o que a gente pode observar, né? Conforme a gente vai aumentando, isso aqui eu discuti nas primeiras aulas com vocês, conforme a gente vai aumentando a eletronegatividade do núcleo, o que nós vamos ter aqui é o aumento no deslocamento químico do hidrogênio que está ligado diretamente ao carbono que está com o halogênio em questão, tá? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o cloro, que ele deve apresentar, o hidrogênio D aqui, ele deve apresentar um deslocamento químico aproximadamente entre 3,1 e 4,1 ppm, tá? Então ele vai ser esse sinal aqui, ó. Então esse sinal aqui. E ele está sendo apresentado como um tripleto, né? Como ele está como um tripleto, ele tem dois núcleos que acoplam com a mesma constante de acoplamento, como a gente discutiu na última aula sobre acoplamento, sistemas de acoplamento. Então, o que acontece? Do lado desse CH2, eu tenho o CH2C. Portanto, esse CH2C, ele está gerando, né, um CH2 está gerando um tripleto aqui nesse D, certo? E aí o C, ele está do lado de os hidrogênios, né, do CH2 que tem o mesmo deslocamento químico, portanto ambos eu vou atribuir como C. Ele está do lado de dois CH2 que vão acoplar com a mesma constante de acoplamento. Portanto, se ele tem 4 núcleos que acoplam da mesma maneira com ele, então ele vai ter que ser um quinteto. Se você contar aqui no C a quantidade de picos no sinal, eu tenho que ter 5 picos, né? Então ele é um quinteto, tá? Mais para frente a gente vai vendo aí o que acontece com esses acoplamentos, os desdobramentos dos sinais, né? Bom, o espectro de hidrogênio de álcoois. Aqui tem uma característica, quando você tem hidrogênios que são ligados a compostos que podem fazer ligações de hidrogênio, então ele pode trocar com o deutério, tá? Então o que acontece aqui, ó, é que nesse caso, né, e o solvente ele é majoritário, né? Pensa que essa molécula aqui ela está dissolvida em um solvente que é deuterado. Se esse deutério desse solvente for
puder ser trocado, né, com o hidrogênio do OH do meu álcool, então o que, que vai acontecer? Eu não terei o sinal aqui, ó, o meu D, esse D aqui, que é o sinal do meu OH, certo? Do hidrogênio do OH. Então o que, que acontece? Se eu tenho um solvente deuterado prótico, então ele vai fazer a troca aqui de maneira que eu não vou mais observar o sinal do D. E o que, que acontece? O meu C, que deveria sofrer a influência de acoplamento aqui, ó, ele já não sofre mais, certo? Então aqui ele seria, por exemplo, eu tenho, aqui tem um CH, certo? E tem o OH. Ele vai acoplar com a constante de acoplamento relativamente próxima, então ele vai ficar como duplo dupleto aqui, né? Então ele está acoplando com este CH e com esse OH, tá? Se eu tenho um solvente deuterado aprótico. Então ele não troca. Então o que, que vai acontecer? O C vai apresentar os acoplamentos com ambos os hidrogênios. Caso ele troque, então é isso que vai acontecer aqui, esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, se eu utilizar água adulterada para fazer esse RMN aqui, ó, o que vai acontecer é esse equilíbrio aqui de troca do hidrogênio do OH pelo deutério da água adulterada, tá certo? Uma outra observação aqui, ó, é que o sinal do meu carbono B aqui, ó, esse carbono B, tá? Ele tá, a vizinhança dele são 2 CH3 e um CH2, portanto, ele tem 8 hidrogênios que vão acoplar, né, da mesma maneira, né, já que você tem um sistema com rotação livre, então ele vai acoplar da mesma maneira, vai formar então, ele tem ali 8 núcleos, tá? E aí tem aquela regra do N mais 1, né? N mais 1, 9. Então o meu sinal vai ter 9 picos, é um noneto, tá? Então, lembrando, o que, que eu vou observar? O que, que eu vou observar no espectro? O deslocamento químico, né? Então, o meu C aqui, né? Já que eu estou lidando com um álcool, o meu C, ele vai ter um deslocamento químico ali, né? Em torno de 3,2 a 4,8, desculpa, 3,8, né? Então, pode ser até um pouquinho mais, dependendo da substância, né? Então, mais ou menos nessa faixa aqui eu tenho o hidrogênio ligado a carbono de álcool, tá? De OH. E aí, o que que acontece? Então, é o deslocamento químico, a integral, né? A quantidade de sinais, as integrais e o acoplamento e as constantes de acoplamento. As constantes de acoplamento eu não vou trabalhar aqui nessa aula de hoje, porque eu já trabalhei na aula passada, tá? Eu só vou mencionar aqui, né? Não vou explicar no espectro, né? Mas vai estar demonstrado aqui. Quando você tiver o acoplamento aqui, por exemplo, o acoplamento vicinal, né? Hidrogênio, hidrogênio aqui é em torno de 7. O acoplamento aqui desse hidrogênio com o hidrogênio, é o acoplamento vicinal do carbono do OH, carbono carbinólico, né? Hidroximetilênico, né, no caso. O carbono é o hidrogênio hidroximetilênico, tá? Mais o hidrogênio da hidroxila acoplam com uma constante de acoplamento em torno de 5 Hz, tá? Espero que vocês tenham compreendido isso que eu quis dizer. Esse hidrogênio aqui acopla com esse hidrogênio com uma constante de acoplamento de 5. Por isso que o que você vê aqui, ó, é um duplo dupleto, né? E não um tripleto, certo? Aqui, agora dos éteres, né? Dos éteres. Então, o que, que você vai observar? Da mesma forma que nos álcoois, o hidrogênio ligado a um carbono ligado ao oxigênio, ele vai apresentar um deslocamento químico em torno de 3,2 a 3,8. Se você tiver um éter cíclico, então esse hidrogênio ele vai apresentar um deslocamento químico entre 2,5 e 3,5, né? E aí os mesmos detalhes, né, de integral, todos os outros detalhes, né, integral, formato do sinal, você vai observar aqui, tá? O espectro de hidrogênio das aminas, né? Da mesma forma que no dos álcoois, se você tiver um solvente prótico, né, como por exemplo a água, ocorre a troca. Então o que que você vai observar?
No caso de você ter um solvente aprótico, onde está dissolvida essa sua amostra, você vai observar o sinal do NH2, né, do hidrogênio do NH2, está aqui, ó. Então é o sinal D, integral para 2 aqui, se vocês forem observar, certo? E você vai ter também um acoplamento aqui com o C está aqui, ó, que é o deslocamento químico do hidrogênio ligado ao nitrogênio, que é em torno de 2,2 a 2,9, tá? E aí ele tem um acoplamento ali, ó, do acoplamento vicinal, né, muito próximo de zero, então ele é irrelevante, tá? Então você não tem um acoplamento aqui, ó. Então ele não vai ser entre um solvente prótico e aprótico, você não vai observar a diferença aqui no C, no sinal do C, no formato, né? Mas você observa que o sinal D ali, ó, ele some devido à troca do hidrogênio aqui pelo deutério, tá? Que o deutério ele não vai ser observado nesse espectro, tá? Então, por que não vemos o acoplamento do NH? Por causa da falta do hidrogênio, né? Agora aqui das nitrilas, né? Das nitrilas eu vou chamar a atenção para o deslocamento químico, né? Nós temos aqui a nitrila é um grupo retirador, né? Então vai causar um efeito de desblindagem, como ele é retirador. Desblindagem ali no carbono, no hidrogênio do carbono D, certo? Então, e ele é um tripleto porque está do lado de um CH2, tá? Agora, o espectro de hidrogênio dos grupos carbonílicos, tá? Coloquei aqui todos os que a gente costuma observar, que é os aldeídos, os acetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres e as amidas. Eu vou chamar a atenção de cada um deles separado, tá? Mas a gente já pode diferenciar um do outro com algumas características. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte, no caso dos aldeídos, né, a gente tem acoplamento vicinal. Em todos eles, observem que o sinal desse hidrogênio alfa é muito próximo ao 2,1 a 2,4, tá vendo? Ao 2,1 ao 2,5, né? Então, o sinal do hidrogênio alfa não é capaz de diferenciar um grupo carbonílico de outro. A única coisa que esse sinal pode fazer, né, é trazer para vocês uma evidência de que você tem uma carbonila e de que este sinal entre 2,1 e 2,4, 2,5 é o sinal do hidrogênio do carbono alfa, certo? Essa é a única evidência que você pode ter. Agora, para você diferenciar um do outro, você vai precisar somar as evidências. Bom, no caso dos aldeídos, para ser um aldeído, o outro substituinte da carbonila é um hidrogênio. Portanto, você vai ter obrigatoriamente um acoplamento vicinal. Um acoplamento é pequeno, né, entre 1 e 3 Hz. Então, aqui, esse sinal ele vai sempre se apresentar como um dupleto, com uma quantidade de acoplamento bem pequena. E você vai ter que observar um sinal, né, desse hidrogênio aqui, que é bastante deslocado devido ao efeito da anisotropia diamagnética, atribuída por causa da proximidade com a carbonila aqui, tá? Então, o deslocamento químico aqui é entre 9 e 10 ppm, você vê lá, ele também vai ser um sinal de dupleto devido à proximidade com esse carbono aqui, com uma distância de 3 ligações, tá? Então, J3. Aqui no caso das cetonas, então você não vai ter esse acoplamento, tá? Então isso é algo que diferencia aldeídos e cetonas. Além disso, você não vai ter sinal de hidrogênio lá em 9 ppm, entre 9 e 10 ppm. Já no caso dos ácidos carboxílicos, além do sinal do hidrogênio alfa, você vai ter o hidrogênio, que é aproximadamente 11 ou 12 ppm, tá? Mas ele é simpleto, porque não há acoplamento aqui. Então isso é uma outra diferença entre esses dois aqui, tá? Que apresentam sinais ali bem deslocados, tá? Agora no caso dos ésteres. No caso dos ésteres você consegue, por exemplo, você vai ter que encontrar se os carbonos alfa e o carbono mais próximo do oxigênio forem hidrogenados, você vai conseguir dizer qual que é qual. Por quê? O hidrogênio do carbono alfa ele vai estar em torno de 2,1 a 2,5.
e o hidrogênio do carbono ligado ao oxigênio entre 3,5 e 4,8, tá? Então essa é uma forma de diferenciar. Também você consegue diferenciar isso daqui simplesmente de um hidrogênio que está ligado a um oxigênio de um álcool ou de um éter, tá? No caso de uma amida, se for uma amida primária, você vai observar o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio, que vai ter um deslocamento químico em torno de 5 a 9 ppm, tá? Além do hidrogênio do carbono alfa, que você não consegue diferenciar entre os grupos, mas você consegue observá-lo. E ele não vai ter acoplamento com ninguém, devido a você não ter hidrogênios vicinais para acoplamento, porém, se o grupo alquila que estiver ligado no nitrogênio for também hidrogenado, esse carbono for hidrogenado, você vai observar um acoplamento vicinal do hidrogênio que está ligado ao nitrogênio com esse hidrogênio ligado a esse carbono, tá certo? O acoplamento ele pode variar bastante, né, entre 0 e 7 Hz. Tá? Então vamos agora trabalhar cada um deles separadamente. Primeiro os aldeídos, então o que você vai observar aqui? Ó? Você tem um sinal ali entre 9 e 10 ppm, tá? E você tem aqui o sinal que é atribuído ao CH, por exemplo, aqui, né? O meu B, que é o sinal aqui. Eu vou ampliar aqui, ó. Então observem, o sinal do meu A está aqui, ele é um dupleto, tá? O sinal do meu B, que está aqui, ele devido à presença desses dois CH3 aqui, ó, vizinhos, mais o hidrogênio aqui, ó, então ele vai apresentar um sinal que ele é um noneto, porque você tem CH3, CH3, então você tem 6, 7, desculpa, é um octeto. Esse aqui é um octeto, tá? Porque você tem aqui, ó, 7 hidrogênios vizinhos, mais um, né? N mais um, N vizinhos mais um. Você vai ter N picos, né, no seu sinal, que é o 8, é um octeto, certo? E esse daqui, ó, é o sinal do meu C, né, que é atribuído aos dois CH3 aqui, ó, ele é dupleto devido à presença do CH3. Como você tem um único vizinho, ele é dupleto, tá? Então aqui esses detalhes eu já discuti com vocês, né? Bom, aqui então, sobre as cetonas, né? Então você vai observar aqui o sinal do E, que ambos são próximos da carbonila. Observe uma coisa aqui, agora como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber, como que eu faço para saber se é o D, quem que é o D, quem que é o C aqui no meu espectro? Primeiro, eu tenho um CH3, então eu preciso procurar quem tem, a primeira evidência aqui é quem tiver, qual sinal que tem uma integral para 3 hidrogênios. Outra evidência qual sinal que é um simpleto, ele não acopla com ninguém. Então esse aqui cabe direito, né, cabe certinho nesses pré-requisitos, né, atende os pré-requisitos de um hidrogênio com integral para 3 hidrogênios, ou melhor, um sinal com integral para 3 hidrogênios, aproximadamente entre 2.1 e 2.5, aqui ó, ele como eu falei para vocês, né? Então são esses dois aqui que são os sinais alfa em relação à carbonila. Esse é um simpleto, não acopla com ninguém, e esse daqui ele vai ser um tripleto porque tem o B como vizinho, tá? Tá aqui o E, então ele é tripleto porque tem um CH2B, né? E aí esse B aqui, ó, ele tem como vizinho esse CH2 e esse CH, portanto ele vai ser um quarteto. Observa aqui a regra ou melhor, o efeito de telhado aqui, né? Porque ele está acoplando com o C, tá? O C e o B estão acoplando, então ele fica levemente deslocado, né? Se você olhar aqui bem esse sinal, ó, você vai ver que ele está meio tortinho, né? Então tem o efeito de telhado aqui, certo? Agora, os espectros de hidrogênio dos ésteres, né? Então, nos ésteres, como eu falei, esse daqui não acopla com ninguém, em torno de 2,15, ele é um simpleto que tem que ter integral para
para 3, né? Então tá aqui, ó, o simpleto com integral para 3. E aí desse lado de cá, então você não vai ter o 2.1 ou 2.5. Ele vai estar aproximadamente 3.5 a 4.8. Tá aqui, ó, 4.0. Ele é um dupleto porque ele está do lado de um CH. Tá vendo o C aqui, ó? O B então tá aqui, né? Próximo de um oxigênio de éster. Então 3.5 a 4.8, tá? Então essa é a forma de você também atribuir. Além de você observar os deslocamentos químicos, você tem que saber atribuir os sinais também, né? Então dessa forma que você faz para atribuir os sinais, né? E aí a multiplicidade te dá informações da sua vizinhança, né? Então, por exemplo, aqui esse C, se você contar o número de picos no sinal aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Tem 9, então significa que ele tem 8 vizinhos. Quais são os 8 vizinhos? Tem aqui 3, mais 3, 6, mais 2, 8, tá? É isso, então vamos seguindo. Agora dos ácidos carboxílicos. Nos ácidos carboxílicos, o que você vai observar? Primeiro, né, o C aqui, né, o carbono, o hidrogênio ligado ao carbono alfa, né, no caso é o C, que tem que ter ali um deslocamento químico também, como eu falei, das carbonilas, né, vizinho a carbonila, alfa carbonila, 2.1 a 2.5, né, então ele vai estar aproximadamente por aqui, né, então ele tá um pouquinho abaixo, mas ou melhor, tá aqui. Esse ficou, nesse caso, ele ficou um pouco mais deslocado porque ele tá do lado de duas carbonilas, tá? Ele tem duas carbonilas. Então o que está acontecendo? Você tem o efeito de retirada, o efeito de desblindagem é maior, tá certo? Do que se você tiver apenas uma carbonila, tá? Então para quem lembra da química orgânica 2 lá, quando você tinha a acidez desse hidrogênio alfa aqui, ó, ela é mais acentuada ainda quando você tem duas carbonilas retirando elétrons daquele hidrogênio alfa que vai estar no meio, né? No caso do C aqui, tá? Então a RMN ela evidencia essa característica que a gente observa lá na orgânica 2, na reatividade, né? Na acidez desse hidrogênio aqui, o efeito de retirada de elétrons é maior no C, tá? A multiplicidade desse C aqui, ó, é tripleto, porque ele está do lado de um CH2, que é o B. E o B ele vai ter como vizinho esse CH, que é o C, e o CH3, que é o A. Portanto, ele tem 4 vizinhos, ele tem que ser um quinteto. Tá aqui. E o que acontece? O C dupla OH, ele tem aqui se observar aqui, ó, ele vai apresentar um sinal lá bem deslocado, né, do hidrogênio. E ele apresenta esse sinal mais gordinho. Ó. Esse sinal ele é mais gordinho porque ele forma tipo um quelato, né? Não é bem um quelato, é um dímero. Ele forma um dímero. Os ácidos carboxílicos formam dímeros, tá? Assim como a gente discutiu lá no infravermelho, tá? Por que que o sinal o sinal do hidrogênio, ou melhor, o sinal as vibrações na ligação do OH, né, são tão mais baixas do que simplesmente um álcool, né? De um ácido carboxílico em relação a um álcool, ele é mais a banda é mais deslocada para frequências mais baixas, justamente por causa da formação do dímero, tá? Depois vocês podem voltar nos slides lá da aula de infravermelho, tá? E aí, da mesma forma que acontece lá com os álcoois e com as aminas, acontece aqui com os ácidos carboxílicos, tá? Se você tiver, então, um solvente deuterado que seja prótico, ele vai trocar o deutério com o hidrogênio da minha molécula, né? Lembrando que o meu solvente ele vai estar em maior quantidade, né? Ele é o solvente que vai dissolver uma pequena quantidade desse composto, né? Então ele é o majoritário naquela mistura, né? Então ele vai trocar facilmente esse hidrogênio por deutério e pode ser que você não veja, né? De maneira que você não consegue medir a integral aqui com precisão, né? Então aqui, por exemplo, está 1,7, né? Deveria ser 2,0, por exemplo, né? Então não está 2,0, justamente porque você tem a troca pelo deutério, tá?
Agora, as amidas, né, como eu falei para vocês, e aí nas amidas tem uma característica bem interessante que eu vou mostrar para vocês, ó. Bom, vocês vão observar o seguinte, no caso do... Aqui você tem o sinal, o sinal do C, que é aqui, é esse sinal aqui, né, que ele é um tripleto. Aí você tem o sinal do B e o sinal do A, tá certo? Que é esse daqui, que é integral para 3, é o CH3. E aí você tem o NH2 da ponta. E o NH2, então, ele vai apresentar dois sinais diferentes. Dois sinais diferentes. E aí, por que vocês acham que ele apresenta dois sinais diferentes? Pausem o vídeo para tentar responder por vocês mesmos e eu já vou dar a resposta na sequência, tá? Bom, a resposta é o seguinte: por que apresentam dois sinais relativos ao meus hidrogênios aqui do NH2? A resposta é porque, pelo fato, né, essa ligação aqui aparentemente tem rotação livre e os hidrogênios aparentemente teriam o mesmo deslocamento químico. Porém, desculpe, porém, pelo fato de haver aquela ressonância que a gente já estudou lá na orgânica, inclusive aqui na análise orgânica também, quando a gente foi falar de espectrometria espectrofotometria de infravermelho, por que a gente observava determinadas características na carbonila diamida, né, que ela tem uma frequência mais baixa. Por que a gente observa isso? Por causa da ressonância. O par de elétrons aqui do nitrogênio, ele vai entrar em ressonância de maneira que nas estruturas de ressonância, uma delas eu tenho uma dupla ligação aqui do nitrogênio com o carbono e uma ligação simples do carbono com oxigênio, de maneira que eu vou tendo então uma densidade de carga negativa em cima do oxigênio e densidade de carga positiva em cima do nitrogênio. E aí o que acontece com essa ressonância? O que ela traz de consequência? Eu não terei mais uma rotação livre, eu não terei uma rotação livre nessa ligação, e aí eu vou ter o seguinte, um dos hidrogênios vai estar mais próximo, sentindo mais o efeito da anisotropia diamagnética da carbonila, portanto vai estar mais deslocada, né? O hidrogênio que estiver para cima, aqui, ó, ele vai estar sofrendo mais intensamente o efeito da anisotropia do que aquele que estiver para baixo aqui, né? Apontando para baixo. Ele vai estar mais longe da carbonila, então não vai sentir tanto o efeito da anisotropia diamagnética, certo? Então, por isso, ele vai ser menos desblindado, né? Então, por isso que eu observo dois sinais quando eu tenho amidas. Lembrem-se disso, para quem tiver amidas aí e observarem esses dois sinais, lembrem-se disso, tá? Aqui um outro exemplo de amida, né? Agora eu tenho uma amida com o carbono, com uma amida primária, né? Então eu tenho aqui o meu C, que é ali em torno de 2,1 a 2,5, ele vai estar, cadê ele? O meu C está aqui, ó, né? Ele está um pouquinho mais deslocado, tá? Do que isso pode acontecer, tá? Isso aqui é um espectro simulado, né? Então isso pode acontecer no espectro simulado, não representando às vezes a realidade. O meu sinal do D, tá? Que ele apresenta ali em torno de... Cadê ele aqui? O meu sinal do D. 2,1 a 2,9, tá? Ele está correspondendo, então. Ele vai ser um simpleto porque ele não acopla com ninguém, tá? E aí, nesse caso aqui, eu posso ter o sinal do NH, tá? O sinal do NH e eu vou ter um único sinal porque eu não vou ter dois hidrogênios aqui para ter aquela diferença, tá? E também o que acontece é que esse hidrogênio ele pode ter uma troca também com o deutério em solvente deuterado prótico, né? No caso da água deuterada que eu fizer o meu experimento da análise de RMN aqui, tá? Então daí o que acontece se eu tiver, eu não vou observar o meu sinal de NH. Da mesma forma aqui, tá? Eu posso não observar os meus NH2, certo? E pelo fato deles apresentarem essa interação de ligação de hidrogênio, o que vai acontecer o que pode se observar que o sinal ele vai ser um pouco mais gordinho, tá? Quando você tem, sempre que você tiver um sinal que seja observado na RMN e que ele possa
sofrer essas interações intermoleculares de ligação de hidrogênio, o sinal sempre vai ser mais gordinho, tá? Aqui já, então fechamos essas discussões aqui, e aqui eu estou mostrando para vocês, né, como que você reporta os dados de RMN. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma molécula do meu doutorado, que eu utilizei o próprio programa ACD Labs, né, onde eu desenhei a molécula, e no próprio programa eu fui atribuindo o meu espectro, né, eu coloquei aqui qual que era a multiplicidade, né? Então eu fiz todo o trabalho aqui, né? Então aqui, por exemplo, vocês conseguirem observar aqui, ó, deixa eu dar uma ampliada, vocês vão observar aqui, ó, que eu tenho um DDD, significa duplo, duplo, dupleto, tá? Então é isso aqui, aí eu tenho significa que eu tenho três constantes de acoplamento diferentes, tá? Então, como as constantes ali 8.2 e 7.0 e 1,0, como 8.2 e 7.0 são muito próximas, ele vai aparentar que é um tripleto. E aí, se vocês observarem cada um dos picos, ele vai desdobrar em mais dois, né? Porque tem uma constante de acoplamento de 1. Então, ele fica como se fosse um duplo tripleto, né? A característica dele. Tá? E aí, como é que eu reporto esses dados? Eu reporto da seguinte forma: eu vou colocar que é um hidrogênio, que é um espectro, né, que é um hidrogênio 1 NMA. Qual que é a frequência do equipamento que foi operado o experimento? Qual foi o solvente que foi dissolvido a minha amostra para realizar o experimento? E aí eu vou colocar o deslocamento químico em ppm, então eu vou colocando 2,03, por exemplo. Não preciso colocar em todos, né, ppm, como vocês podem observar aqui embaixo, ó, né, eu tenho 2,03. Aí entre parênteses eu coloco a multiplicidade, nesse caso aqui TD significa triplo dupleto, tá? E aí eu vou colocando os J's, né? Então eu tenho os J's que são as constantes de acoplamento que eu coleto do próprio experimento. Então aqui, por exemplo, 3,83, 5,93 Hz. E aqui eu coloco a integral que equivale a 1 hidrogênio. Tá? Então eu faço isso para todos os outros sinais que eu coleto do meu experimento. Tá? Isso aqui é uma molécula grande, então vocês vão ver aqui um texto com esses dados bastante grande, né? Mas para as amostras de vocês vai ficar menorzinho. Mas vocês podem representar dessa maneira aqui, ó, tá? Isso aqui é como a gente coloca nos artigos. Agora eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz no meu doutorado utilizando RMN, utilizando uma técnica, né, de HPLC acoplada a uma unidade de SPE, que é Solid Phase Extraction, né, extração em fase sólida, e em seguida RMN. Tá? Então como é que é feito? Primeiro, faz-se uma separação cromatográfica em HPLC, aqui tem um desenho esquemático da coluna cromatográfica. Eu tenho ali a minha mistura é adicionada aqui então, né, da minha matriz complexa, né, com uma série de compostos, e aí eu vou identificar os majoritários ali, né, separá-los, e eu vou conseguir separar cada um desses picos e injetá-los em um cartucho, né, acumulá-los em cartuchos. Esses cartuchos, numa segunda etapa, são eluídos com solvente deuterado para os tubos de RMN e são feitas as análises. Né? Então isso é feito da seguinte forma: primeiro eu faço uma análise exploratória, marco quais são os picos que eu quero coletar, certo? Então ali e aí eu deixo marcado então aonde que esses picos do HPLC vão aparecer, né, na minha cromatografia, e ali onde está em amarelo significa que foi onde ele coletou, tá, do meu pico e colocou no tubo de RMN, tá? E aí então eu tenho aqui, eu vou mostrar a análise desse pico que foi coletado da minha cromatografia, tá? Da minha cromatografia líquida, esse pico foi coletado, foi feita a espectrometria de massas de alta resolução, então podem observar que eu tenho ali 4 algarismos após a vírgula, tá? E aí a partir dessa massa de alta resolução eu consigo obter a fórmula molecular. Tá? Aí a partir da fórmula molecular eu consigo fazer um estudo do espectro e conseguir determinar
aqui, no caso da RMN de carbono, eu pude observar ali a quantidade de 26 sinais, e a partir desses sinais eu fui identificando, a partir dos deslocamentos químicos, eu fui atribuindo a quais tipos de carbono que eu apresento na minha molécula, tá? Então temos ali um carbono de carbonila, tá? Alfa beta insaturada, veja que é 167, né? Então eu tenho aqui uma carbonila alfa beta insaturada, e aí eu tenho um CH de olefina que está na posição beta em relação à carbonila, tá? Então, um carbono olefínico, ele apresenta um deslocamento químico em torno de 140, mas como ele está do lado de a beta em relação a uma carbonila, ele estando em beta em relação à carbonila, a carbonila está retirando elétrons desse carbono beta, deixando ele ainda mais deslocado, tá? Então, por isso que ele vai para 149. Aqui eu tenho CH de outras olefinas e de carbonos aromáticos. Aqui CH de carbonos acetais, tá? Então eu tenho aqui do meu açúcar, do acetal do meu açúcar, e do acetal aqui desse meu composto aqui cíclico, né? Dessa minha parte cíclica aqui, eu tenho um acetal aqui também, se vocês observarem, tá? Eu tenho um CH de carbonos, né, hidrogenados de açúcar, ou seja, eu tenho aqui hidroximetilênicos, tá? Então, são carbonos que estão do lado de hidroxilas. Tenho lá os meus CH3, tá? E os outros sinais que são mais blindados, tá? Aí aqui eu tenho um espectro bidimensional que a gente não trabalha nessa disciplina, né, só na pós-graduação. Essa é uma técnica de RMN que correlaciona os hidrogênios que estão ligados com os seus respectivos carbonos. Então aqui eu tenho o espectro de hidrogênio, aqui eu tenho o espectro de carbono, e esse espectro bidimensional, ele me mostra, é como se fosse um mapa, né, onde ele me mostra uma mancha, onde eu tenho o hidrogênio, onde o hidrogênio e o carbono apresentam algum tipo de acoplamento, tá certo? Então, se eu tenho um carbono hidrogenado, eu vou apresentar uma mancha aqui. Então, observem só, essa é uma correlação bidimensional de carbono e hidrogênio que estão ligados diretamente, né, com uma única ligação. E aí, nesse espectro, eu consigo identificar quais são os CH2. É tipo um depth bidimensional, certo? Então, em vermelho, ele vai me mostrar o CH2, tá? Que no depth ficaria para baixo, tá? Então, o sinal negativo aqui ele é em vermelho, e o restante, né, CH e CH3, fica positivo e em azul, tá? Então, o que eu pude observar aqui, ó? Eu tenho esses sinais aqui, eu consigo atribuir bem direitinho aqui aos meus carbonos e hidrogênios aromáticos, tá? Eu consigo detectar qual que é qual aqui, né? O meu 17 aqui, enfim, esse 19 aqui, que é de uma olefina, esse CH2 aqui do meu alceno terminal, os meus dois acetais, os hidrogênios do açúcar, né? Hidrogênios e carbonos do açúcar, esse meu carbono 3 aqui, enfim, os outros CH2 aqui, e assim sucessivamente eu consigo detectar, né? Bom, aí aqui tem uma outra técnica de bidimensional, que ela mostra a correlação a longa distância, né? Ela mostra o acoplamento de carbonos que estão a uma distância de 2 ligações ou 3 ligações com hidrogênios vizinhos. Então, se eu tiver hidrogênios vizinhos a uma ligação a uma distância de 2 ligações, eu consigo detectar nesse espectro aqui, tá? Esse outro aqui é um espectro bidimensional de correlação homonuclear, ou seja, eu vou apresentar a correlação que hidrogênios apresentam com hidrogênios, tá? Então, se eu tiver acoplamento vicinal, acoplamento geminal, ele vai me mostrar, né, uma distância de até 3 ligações, certo?
Esse outro espectro é um espectro de correlação homonuclear, porém é o chamado de efeito Overhauser, e ele apresenta uma correlação espacial. Então, se eu tiver uma molécula muito grande, então ele vai mostrar para mim uma correlação espacial, né? E não através da ligação, que um núcleo de hidrogênio apresenta em relação ao outro, né? Então aqui, como que eu apresentei, né, esses espectros aqui, ó, que eu fui juntando as informações, né, desse espectro unidimensional com o espectro bidimensional, né, que é o COSE, que eu mostrei para vocês. Então eu pude juntar essas informações, simular os espectros e poder elucidar, né, atribuir os sinais que estão sobrepostos. Tá vendo aqui? Ó, tem esses sinais que estão sobrepostos. Então eu utilizei um programa para fazer a simulação de como que seria o formato do sinal e ele correspondeu, né? Então eu fui montando aqui, para vocês verem como é que faz aqui. Só mesmo para demonstrar para vocês, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, ó, que essas setas aqui, ó, são aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada sobre sistemas de acoplamento. Eu tenho, por exemplo, aqui um alceno mono substituído, tá vendo? Ó? Então eu vou ter aqui, ó, o acoplamento alílico, o acoplamento geminal, tá? O acoplamento vicinal cis, o acoplamento vicinal trans, tá? Então aquilo que eu discuti com vocês na aula anterior, né, dos sistemas de acoplamento, eu tive que aplicar também no meu trabalho de doutorado, para vocês verem a utilidade daquelas informações que a gente trabalhou, tá? Então aqui também, ó, nós temos acoplamento, né, do tipo orto, aqui, aqui, e acoplamento do tipo meta, aqui e aqui, certo? Num anel aromático, tá? Aqui, quando você tem um sistema, tá vendo? Aqui você tem um formato cadeira, ó, tá vendo? Você tem aqui os acoplamentos que são do tipo axial-axial, né? Axial-axial. Todos eles são axial-axial, tá vendo? Então, só para vocês avaliarem aí que uma das coisas que a gente discutiu ali, que eu também utilizei no meu trabalho de doutorado. Tá? E assim eu elucidei essa molécula. Bom, essa parte final aqui da aula eu só queria mostrar para vocês verem uma aplicação daquilo que a gente aprendeu em sala de aula até agora, tá? E assim nós fechamos o nosso conteúdo de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, tá? E assim na próxima aula a gente resolve o exercício e tira todas as dúvidas de vocês, tá? Agradeço a paciência de vocês e até a próxima. Grande abraço.